principalmente durante o sono REM, que é o que predomina na segunda metade da noite, mas a gente sonha também em outras fases do sono não REM, como principalmente o sono N3. Agora, se você lembra ou não dos sonhos, aí já é uma outra história. E tem, agora, você me lembrou uma outra coisa curiosa que vocês não vão saber, porque vocês não são mulher, mas aparentemente é comum, todas as grávidas têm sonhos mais malucos. Você já ouviu falar? Tem alguma explicação pra isso? Nunca ouvi Eu tenho, falar. pois é, você vai perguntar aqui no chat. Mais malucos em que sentido? Malucos, você quer que eu conte um sonho? Não, quer saber que aspecto é mais maluco? Doido, assim, tô no meio do oceano, nadando com baleias orcas grávidas. Ah, mais irracional, é uma assim. coisa não, lembra desse sonho? Mas o sonho não é um... Não... E é muito vívido, e são muitas mulheres grávidas que tem. Sonho maluco é muito subjetivo. Teve um sonho que eu até anotei, porque eu falei, cara, eu achei esse sonho genial. Eu tava numa gincana... eu tava fumando junto com maconha, meu avô, grávida, com orcas. Tá, talvez o seu seja mais maluco, mas eu tava numa gincana junto com meu avô numa cidade fictícia, assim, sabe? Uma cidade de cenário. E uma das duplas que competia comigo era a Glaze Hoffman e o Michel Temer. Nossa. E aí o enigma, a gente tinha que matar um enigma. O enigma que o pessoal botou assim falou: o que você faz com uma mão, que ainda que seja com duas, continua sendo com uma? E ficou o sonho todo aquilo. E aí, pouco antes de eu acordar, a gente tava numa sala assim, com a bancada do negócio do enigma. Aí eu olhei pra parede da sala, ela tava descascando. E o meu avô sempre pintou a casa. Minha avó todo ano queria mudar a cor da parede, ele que pintava. Eu pensei, é uma demão de tinta. Mesmo que eu use as duas, ainda é uma demão. É uma. Eu matei, eu ganhei a gincana. A Glaze Hoffman ficou muito puta. E o Michel Temer, o que aconteceu com ele? Tava competindo lá também. Tava nesse Ele ficou bolo, em qual entendeu? posição? Mas eu pensei, caramba, como é que eu criei um enigma que é meio complexo e no final eu tinha a resposta? Eu sabia as duas pontas, mas eu só revelei no final. Por isso que eu anotei. Eu falei, pô, é muito Bruno, bacana. Malu, tem uns estudos, tem uns grupos que estudam especificamente sono, essa fase do sono e o sonho. Tem uns estudos bem legais, mostrando... Não dá pra gente dizer que o sonho em si tem uma função, ainda que a gente tenha algumas especulações, mas a fase do sono, o REM, a gente consegue entender várias funções. Entre elas, parece que ajuda a resolver problemas, uma questão de aumentar a criatividade, solução de problemas. Mas um outro ponto que eu ia comentar, você falou do... Ah, sim, um dos grandes ingredientes de sonho, para responder a pergunta de vocês, é memória, experiências que você teve. Então, assim, às vezes, e quando eu digo experiência, não é nem experiência real, às vezes uma coisa que você está imaginando. Então, no caso das mães, no seu caso, eu não sei por que entrou orca, às vezes um filme... Maconha, muitas coisas envolvidas. Enfim, pode ser isso, alguma coisa desse gênero. Assim, os sonhos, talvez, acho que é o campo mais intrigante, assim, do meio científico atualmente, né? Como o Andrei falou, tem grupos que estudam apenas isso, né? A gente tem o Siddhartha Ribeiro, da Federal do Rio Grande do Norte, que é um cara fenomenal, assim, ele tem um livro que se chama Oráculo da Noite. Recomendo a leitura, que ele faz todo um estudo do fenômeno sonho, né, desde a antiguidade até hoje. E como eu falei, ele é um fenômeno inerente ao sono, todo mundo sonha, ninguém perde essa capacidade, teoricamente. E as funções do sonho ainda são muito... né, tem gente que fala que pode ajudar na formação de novas vias ali, de neurotransmissão, consolidação de memória e tal. E tem uma função existencial, assim, né? Você pega o Freud, né, com interpretações dos sonhos, né, interpretações de sonhos sob a visão de outras técnicas de psicoterapia, a própria filosofia estudando o fenômeno sonho em si como algo inerente ao ser humano, enfim, dá para viajar, literalmente, na função do sonho. Mas sonhar todas as noites... ou se lembrar dos sonhos todos os dias, não significa necessariamente que isso é um sono bom. Né? Voltamos à pergunta. Porque muita gente pergunta assim, Caio, eu não sonho, então acho que meu sono é ruim. Não é assim. Que era o contrário. Né? Se você sonhou, você não teve um sono realmente profundo. Não tem a ver. Não, depende, porque se lembrar ou não dos sonhos, como eu disse, depende de outros fatores, né? Então, quando você acorda do sono REM, né, e você tem aquela lembrança de algo que acabou de acontecer, conforme você vai entrando na vigília, esse aumento de dopamina, de noradrenalina, que vai acontecendo gradualmente com a vigília, apaga a memória do sonho. Né? Então, se você quiser se lembrar dos seus sonhos, acorde e já anota. Né? Porque a tendência é que esse fragmento de sonho ele vai desaparecendo da sua memória ao longo do dia.
né? Então, é por isso que os psicoterapeutas que fazem análise de sonhos, eles falam para os pacientes: acordar e lembrar. Anotem os sonhos e tragam para mim, para a gente ter material de análise, mas não é atrelado a uma maior qualidade de sono, não necessariamente, né? Aliás, existem distúrbios de sono muito específicos que envolvem sonhos, né? Pessoas que têm sonhos muito vívidos, muito agitados, que atuam o que estão sonhando, né? Doenças neurológicas graves que podem acontecer e que cursam com esse tipo de alteração. Eu tenho um conhecido que sempre que ele toma melatonina, ele falou, nossa, a Malu também tem isso, tem uns sonhos muito loucos, mas no caso dele, ele falou, cara, toda vez que eu tomo, eu sonho que eu tô sendo abduzido. É horrível. Aí ele parou de tomar. Melatonina. Ele chegou ele chegou a perguntar, né, será que era real? É um dos principais efeitos indesejados da melatonina. Sonho. É sonho vívido. Pra assim, mim eu não sabia disso, achei ruim. que era só... Não, pra mim, eu tenho que, se eu for tomar, é uma dose muito pequena, e mesmo assim, eu não... Mas não tem como a dose ser pequena, né? Porque a suplementação com melatonina é muito maior do que o corpo produz, né? É muito maior. O corpo produz o que é... Mas é interessante porque, por exemplo, a melatonina, ela é indicada, por exemplo, para tratamento de transtorno comportamental do sono REM, que é uma doença neurológica bem específica, só que a gente usa dose alta, né? 10 miligramas, 12 miligramas. Caramba. Melatonina como suplementação, o que é liberado, por exemplo, hoje no Brasil, que você compra na gôndola, é 0,21 miligrama, né, por dose. Ah, né? isso da última vez que eu olhei, eu sempre olho na farmácia, na prateleira lá. Se você for nas farmácias brasileiras, vai ter lá, em gota, cápsula, 0,21 miligramas. Sim. Você vai nos Estados Unidos, tem melatonina de 10, de 20, de 30, aí o cara vai lá e toma 4 gummies, né? Então, com super dose. Né? Gummezinho pra dormir. E melatonina não tem a função apenas, né, na cronobiologia e nos ritmos circadianos. Ela tem outras funções, né? Exato. Regulação de glicemia, ação da insulina, função antioxidante. Tem estudo com câncer, mas em doses altíssimas, né? 80, 90 miligramas, mas aí são outros contextos, né? Mas a melatonina em si é uma substância que, pelo menos no meio que eu convivo, muita gente usa. Sim. Hoje em dia, sim. E tem, por exemplo, uma contraindicação, ou o pessoal pode estar abusando da dose, em si ela é um hormônio, se toma muito você para de produzir, fica dependente. A melatonina ela é um hormônio, mas ela é um hormônio diferente do que a gente conhece, desses que funcionam por feedback negativo, positivo, né? Você toma mais, inibe a produção interna. Não, melatonina não funciona dessa forma. Não tenho aqui na minha memória uma contraindicação absoluta da melatonina, tá? A não ser que a pessoa seja alérgica a um componente ali do produto. Mas, assim, superdose tem relatos aí de alterações de sono, né? A pessoa, em vez de melhorar o sono, pode piorar por uma desregulação circadiana mesmo, pode ficar muito sonolenta no dia seguinte e ter alguma sedação ali indesejada. E algumas complicações cardiovasculares. Mas esse estudo de uma associação ali de problemas cardiovasculares saiu recentemente. São associações, tá? Associação é diferente de uma relação de causalidade. De causalidade, tá? Então a gente precisa tomar... Quando esse estudo saiu... Aí sai na mídia. Eu tomo melatonina, será que eu vou infartar? Né? Vou morrer? Não, calma. São associações, a gente não pode afirmar que todo mundo que toma melatonina vai infartar. Parece ser relativamente seguro. Eu acho que o pior efeito colateral é a pessoa achar que ela vai fazer milagre e deixar de fazer as outras coisas que são mais importantes. Ela compensa com a melatonina. Ela não faz nada, ela não se expõe à luz do jeito certo, ela fica terceirizar para um comportamento... Mais uma vez, uma pílula mágica. Mais uma pílula mágica. Eu concordo. É o pior efeito colateral que tem, você... Aquilo adia o teu processo de autoconhecimento, o teu processo de cura, digamos assim. Sim. Né? Porque você... Não, eu vou tomar isso aqui e isso vai resolver. Quem dera, né? Quem dera. Quem dera fosse verdade. Infelizmente, na vida do adulto... Quase nada é assim. Acho que nada. Eu não conheço nada que é assim. Que você faz uma mudança assim. O caminho mais longo que exige mais esforço costuma ser o correto. Exato. Como dizia o Chapeuzinho Vermelho, né? A dela lá. E se a gente tivesse que falar, então, de um dia perfeito para um sono maravilhoso, seria acordar sempre no mesmo horário? Existe um horário? Tem isso também, né? Existiu aí... há um tempo atrás, essa onda do eu sou vespertino, eu sou matutino, e eu acho que